e amém. Aleluia, aleluia. Glórias ao Cordeiro. Amém. Você que está aí, pega o seu boletim. Nós passamos algumas informações. Na realidade, algumas foram removidas porque hoje a palavra é um pouco grande. Então, foi tirado daí. O primeiro dela é sobre a nossa conferência, que vai acontecer em Belo Horizonte, no dia 15 de novembro, para a glória de Deus. E nós conseguimos algo, como igreja, nós conseguimos congelar o valor da inscrição. Como é que nós fizemos? Pela fé, comprei 15 inscrições, que é o valor de uma van. Vou fazer o valor da inscrição e da van no valor de R$150. Você vai conseguir passar no cartão e dividir de 2 vezes. Só a inscrição em Belo Horizonte já está R$120. Então nós conseguimos isso como igreja. Não pergunta como. Só passa o seu cartão se você quiser ir. O Divino vai estar responsável. Hoje ele não está aqui. Mas se você quiser fazer isso. Para que isso? Nós conseguimos lá, pagamos lá à vista para poder abençoar a sua vida como igreja. Vai ser um marco como igreja, Nós vamos ter lá o obreiro Carlos, que vai ser ordenado ao Ministério da Palavra. Nós temos o obreiro Reinaldo, que pregou que recentemente também, que vai ser ordenado. Nós temos aqui o Tiago, vai ser apresentado como obreiro para a glória de Deus, dos radicais livres. Vai ser algo sobrenatural. Ipatinga também nós conseguimos lá, reservar também. Só a nossa região, irmãos, já está com 147 inscrições compradas. E lá só cabe 500. Então vai ser um culto nosso. Nós vamos estar em casa. Vai ser um dia que nós vamos sair daqui, 5 horas da manhã. E vamos voltar à noite no final da ordenação do evento. Vai ser algo sobrenatural. Não perca essa oportunidade. Depois das 15, eu não consigo garantir mais o valor. Ipatinga também já está bem adiantado também, os irmãos que estão fazendo. Por exemplo, só a rede do obreiro Reinaldo, são 127 pessoas que tem na rede dele. A rede do obreiro Carlos são 167. São os obreiros que vão ser ordenados. Você acha que a rede deles vão ficar de fora? Só de líderes deles, os dois, casal, dá 64 pessoas. Então, só isso aí já dá 1,5 ônibus. Então, não perca a oportunidade. Creio que vai ser algo sobrenatural. O Senhor está mudando a estação, está mudando o tempo. E eu creio que Deus vai fazer. Pastor, eu quero ir, não tenho condições. Vamos conversar, vamos dar um jeito. Eu quero que você possa estar lá conosco. Tem gente já fazendo evento, vendendo bananinha. Bananinha agora virou uma maravilha. Então eu creio que o Senhor vai fazer algo no nosso meio. Peça a oferta a alguém, dá um jeito, peça seu parente. Lembre-se que eu acabei de falar. Você tem um pai que é muito rico e ele quer te abençoar em todo o tempo. E outra questão que agora também no dia 5, 6 e 7 de novembro nós vamos ter um encontro com Deus. Vai ser algo sobrenatural. Se você tem alguém para enviar, você pode me procurar também para nós olharmos e fazer aí a inscrição. Não deixe para a última hora. Eu creio que o Senhor quer fazer algo no nosso meio em nome de Jesus. Minha esposa, linda e maravilhosa, também quer dar um recado em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Boa noite, eu venho aqui com muita alegria dizer para você que Deus fez um milagre no nosso meio, amém? Dia 20 de novembro, nós vamos ter aqui no prédio o nosso encontro com Deus da Rede Radicais Kids. Quem pode dizer aleluia comigo? Amém? Amém? Vai ser um dia especial para que os nossos filhos tenham uma experiência sobrenatural com o amor de Deus. Amém? E as inscrições vão ser feitas com a líder da célula. É necessário você preencher uma ficha de inscrição que já está com ela. Assinar, você que é pai, mãe ou responsável. Precisamos da cópia do documento da criança e o valor que vai ser cobrado vai ser de R$30. A Giovana está responsável por organizar este encontro, mas se você precisar de alguma coisa também, você pode me procurar. Nós vamos precisar de pessoas para trabalhar no dia do encontro, aqui no prédio e fora do prédio. Se você tem essa disponibilidade, nos procure.
eu creio que vai ser poderoso. Amém? A idade é de 7 a 12 anos. Amém? Muito obrigada. Aleluia. Queria agradecer alguns irmãos aí que abençoou a Rede Radicais Kids, né, ofertando aí para compra, né, do material, né, para nós fazermos esse encontro, né? Vai ser algo sobrenatural. Você está abençoando aquilo que, né, o Senhor tem maior prazer, né, que é as crianças. E vai ser algo sobrenatural. Uma questão, uma informação com relação à van, né, a conferência em Belo Horizonte, perdão. Se você fizer esse mês a inscrição, eu consigo dividir para você de 3 vezes no cartão. A partir do mês que vem, dia 1º, é somente de 2 vezes. Então, se você quer ir mais uma vez, 3 de 100, 3 de 50, é algo acessível para todos nós podermos estar lá e ouvir da parte de Deus, né? Talvez, pastor, não tem cartão. Converse com alguém que tem, que isso fica mais fácil de eu poder controlar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, né, é o nosso 21º dia. Aleluia. Tem gente até soltando foguete. Último dia do jejum, para a glória de Deus. Aleluia. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que muitas das vezes nós não conseguimos desfrutar. E uma das coisas que mais impede o crente de desfrutar é o estresse. E o estresse é um fruto que aparece na nossa vida por causa de algo que nós passamos, por uma situação que nós passamos. E o estresse, ele é o fruto de todo o problema. Eu não sei se você já teve que arrancar ou cortar um pé de goiaba. Irmãos, aquilo é uma praga. Você corta ele, você vai cortando até embaixo. Você joga óleo queimado. Você fala, matou. Passa um tempo, o que acontece? Está com florzinha nova nele. Ele, você tem que ir fundo mesmo, arrancar a raiz longe. Porque senão ele vai frutificar. E tem coisas na nossa vida que é a mesma maneira. Não adianta eu eliminar aquilo que está me causando estresse. Porque tem irmãos que olham e falam, eu estou estressado, eu estou cansado. Ah, eu não aguento mais essa vida. Ah, eu vou sair do trabalho. Não vai resolver o problema. Sabe, irmãos, porque o estresse, ele é fruto de algo maior. O cansaço é algo que nós conseguimos resolver com uma noite de sono. Mas o estresse é algo que vai permanecer. E às vezes, você vai dormir, você vai para uma praia, você vai descansar, mas você não vai conseguir desfrutar. Às vezes, você vai produzir outros frutos na sua vida. Minha esposa para lá não vai ouvir, não. Nós vamos completar 9 anos de casado. Aí, agora em dezembro, falei assim, vou olhar um local para a gente passar um final de semana. Vou olhar um hotel, irmão. Falei assim, não, vou ficar lá com ela. 2 dias, coloquei lá a diária, 2 dias e tal. Na hora que veio o valor, falei, tá amarrado. Falei, não, Deus não quer isso não, é estresse da minha vida. Falei, não dá não. Falei, não, vou comemorar em casa. Mas por quê? Tem coisa que você está estressado, eu vou para um resort. Ah, vou ali para o Tauá, passar um final de semana. Você passa, mas depois vem o quê? O estresse, que é a conta. E às vezes você vai dormir, você vai descansar, vai estar tudo bom, mas não vai tirar aquilo que produziu o cansaço, o estresse. Deixa eu te falar algo que você vai entender. O cansaço físico na nossa vida tem hora que é bênção. Sabe por quê? Porque ele é proteção para mim e para você. Quem está cansado, ele não tem tempo para viver pecando. Só vive pecando quem vive à toa. Quando você está ocupado, quando você tem algo na sua vida, né, que te produz muitas das vezes trabalho, né, você vai, por exemplo, as maiores cidades são os maiores lugares onde acontecem os pecados. Porque as pessoas não têm tempo. As pessoas não têm tempo para, né, ficar ali e gastar energia, né? O tempo que eu falo para gastar energia. Porque o cara sai de casa, entra no carro ou no ônibus, vai para o trabalho. Chega lá, fica 8 horas na frente de um computador, levanta e vai embora para casa.
E aí chega em casa, fica lá, chega, aí pega o celular. E aí começa o grande problema. Ver coisas que não deve, situações. Agora, você pega um cara que trabalha na roça. Que hora que ele levanta? 5 horas da manhã já está no pasto. 10 horas da manhã já almoçou. 5 horas da tarde já está em casa de banho tomado. 6 horas já jantou e já está o quê? Dormindo. Agora me fala, você já viu uma pessoa na roça estressada? Quando você está cansado, para onde você gosta de ir? Pois é, por quê? Deixa eu te falar, às vezes você está reclamando de algo na sua vida que é bênção. Nossa, eu estou cansado demais, estou trabalhando demais, mas é tempo para você não pecar. Sabe, e quando você entende isso, você desfruta de um favor. Adão foi colocado no Éden, mas quando ele pecou, o problema veio. Ele estava à toa. Ele deixou as coisas vir. Então a Bíblia diz que quando veio o pecado, né, no Éden, a Bíblia diz que, por exemplo, para a mulher, a Bíblia diz para a mulher, você vai dar a luz agora nas dores. Né? Isso não significa que não tinha isso antes, mas agora vai ter isso. Agora o homem vai governar você. Então, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas acham que isso é maldição. Não é. Maldição é o que Deus falou para a serpente. Maldita tu és, você vai comer o quê? Do pó da terra. E todo mundo acha que o diabo vai comer do pó da terra. Não, a serpente aqui, né, que estava falando aqui, né, era o animal naquele tempo ali, mostrou. Né, a cobra mesmo, ela come pó? Cobra come carne. Mas qual serpente que Deus estava falando aqui? Na verdade, olha que interessante. No Éden, ela é serpente. Quando chega em Apocalipse capítulo 12, o que ele é? Por que virou dragão? Porque ele alimentou muito, comeu, cresceu. Por que o diabo cresceu? Porque tem muito alimento para ele. Como é que o diabo alimenta? Quando nós fornecemos. Como nós damos para ele o suprimento. E é interessante, Deus falou para a mulher, falou, agora você vai ter as dores, você vai sofrer a dor do parto, eu vou multiplicar a dor do parto. E para o homem, agora você vai ter que trabalhar. Para isso, para uns aqui, isso aqui é morte. Você vai ter que trabalhar e comer do suor do seu rosto. Não é do suor igual agora, eu estou aqui suando. Está um pouquinho fresco. Hoje nem o blazer eu coloquei porque está quente. Mas Deus falou com ele, falou, agora filho, você vai ter que trabalhar. Agora você vai sofrer. Antes você tinha as árvores que davam frutos. Agora você vai ter que produzir. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós deixamos de desfrutar do favor de Deus porque nós saímos da graça e entramos na lei. A lei traz maldição porque nós não conseguimos cumprir a lei. Sabe, irmãos, e é interessante algo. Né? Isso que Deus falou com o homem. Né, com a mulher, olha, você agora vai sentir a dor do parto. Homem, agora você vai ter que trabalhar. Isso não é algo, né, que Deus colocou, né, para colocar o homem numa situação ruim. Isso é graça de Deus. Pastor, mas como assim? Isso é graça de Deus. Feliz é aquele que Deus coloca limite. Feliz é aquele a qual o Pai limita. Sabe, irmãos, aqueles que têm a liberdade, que vive como ele quer, que não deixa os limites acontecer, ele vai viver uma vida de maldição. Só que é algo interessante, não sei se você já viu algo que está acontecendo. Por que Deus falou para a mulher que agora você vai ter a dor do parto? Imagina, não sei se você já viu alguma mulher, né? Tem mãe aqui no nosso meio. A mulher, quando ela está, né, ali parindo o seu filho, ela fica rindo. Hã? As irmãs aí que já geraram o filho. Como é que a mulher fica? Se o seu marido estiver do lado, o que você quer fazer com ele?
Você quer matar ele, para miserável, nunca mais você vai encostar em mim. Por quê? Porque Deus colocou um limite, uma dor. Agora o homem sente a dor do parto. Na hora que a mulher sai da maternidade, o que o homem quer? Os desejos da carne. A mulher é abençoada, só que o homem ele sofre por ele não ter limites. Sabe, irmãos, e nós precisamos nos atentar a isso. Então eu preciso me atentar quando Deus coloca limite na minha vida. Então eu tenho meus limites, eu tenho os meus pastores que são limite, eu tenho minha esposa que é um limite, eu tenho os irmãos da igreja que é o limite. Quando eu entendo assim, eu vivo uma vida abençoada. E é isso que Deus fez com o homem. Sabe, irmãos? Sabe, Deus colocou esse limite ali, né, para Adão, para Eva. Por quê? Porque Deus ama. Quem ama, limita. Quem ama, coloca, né, situações para a pessoa poder crescer. Sabe, nós precisamos nos atentar a isso. Sabe, às vezes nós achamos que é maldição isso que Deus fez, não é não. Se fosse maldição, Deus não ia trabalhar. Jesus disse isso. Meu pai trabalha até agora, então eu também vou. Sabe, mas nós precisamos nos atentar. O problema é quando eu trabalho debaixo de maldição. Sabe, no esforço físico. O esforço físico que eu falo é o seguinte: você vai trabalhar e não vai produzir nada. Você vai trabalhar e colocar o seu salário no saquetel furado. Você vai receber hoje e amanhã você não tem mais nada. Isso é maldição, irmão. Isso é maldição. Sabe, quando você faz no desgaste. E é interessante. Sabe, irmão, tem pessoas que trabalham menos do que nós e recebem muito mais. Um tempo atrás, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero viver essa vida. Eu não quero viver desse jeito, eu quero viver no descanso. Eu quero viver no favor do Senhor. E aí eu estava conversando um dia, né, com o pastor Ricardo, e ele falou: olha, algo que eu faço é em todo tempo não deixar de fazer as coisas para o reino de Deus. Eu falei: pastor, mas tem vezes que não tem jeito. E aí eu estava conversando com ele, ele foi, me falou o exemplo, falou assim: olha, esse mês, foi uns 2 anos atrás, e nós ficamos 15 dias, 10 dias, na realidade, né, em Goiânia, fazendo um treinamento. E juntando o final de semana, né, que teve, né, em algumas situações, deu quase 15 dias que ele ficou sem trabalhar. E ele é dentista. Se ele não trabalhar, ele não tem o quê? O dinheiro. Então, 15 dias sem atender é 15 dias sem faturar. E aí ele tem um valor mensal que ele, né, tem de meta para as despesas da casa e as outras coisas. E ele contou que nesse tempo, né, que estava lá, na viagem, irmãos, nós fora daqui, uma pessoa ligou para ele. Falou: pastor, você faz tal tratamento? Ele falou: não, não faço não. E aí, ela falou: nossa, eu estou aqui fora do Brasil, estou indo para o Brasil daqui tanto tempo, e eu queria fazer isso. E aí, ele desligou o telefone, e uns minutos depois o Espírito lembrou ele. Falei: como que você não faz? Há tanto tempo você fez um curso, né? E ele lembrando que ele fez esse curso sem querer. O irmão da igreja lá obrigou ele a fazer, que ele precisava montar uma turma. E ele fez o curso, e aí ele lembrou e ligou para essa irmã e falou com ela. Ele falou: pois é, pastor, dia tal eu estou chegando na última semana do mês. Ela falou: eu quero fazer esse tratamento em 12 dentes. Ele falou: 12 dentes? Ele falou assim: olha, é 2.500 cada um. Ela falou: pois é, me passa a conta do senhor que eu vou pagar à vista. Aí ele falou assim: irmã? Ele falou assim: não, eu vou fazer, eu quero pagar à vista. Ele falou assim: você tem certeza? Irmãos, o que ele precisava, Deus supriu ele em um dia. Mas por que isso? Por causa do descanso e do favor. Quando você descansa, você vive naquilo que Deus tem para você. Sabe, irmãos? Por isso, não tem receio do trabalho. O trabalho não é maldição. Ah, pastor, eu estou trabalhando demais. Ah, não sei o quê. Sabe, irmão, você já conversou com alguém que está desempregado? Ele está doido para ter o seu cansaço. Sabe, mas às vezes nós ficamos nessa situação.
Eu, graças a Deus, comecei a trabalhar desde novo, dos 13 anos, e nunca fiquei desempregado. Nunca. Sabe, irmãos, mas tem pessoas que ficam, e é isso que traz angústia. O que trouxe angústia na vida de Adão foi agora ter que trabalhar. A vida era maravilhosa, só que agora ele tem que trabalhar. Projeta para nós Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então ambos os olhos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e os que entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Então o Senhor amaldiçoou aqui o diabo, né? E disse que ele vai comer, né, do pó, né, da terra. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar que o inimigo sempre ele vai querer alimentar-se daquilo que nós produzimos de errado, que é o pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós produzimos um alimento para o inimigo. Então o inimigo sempre vai querer comer. Então, por exemplo, quando você está lá, né, você faz algo de errado, por exemplo, um homem, né, um jovem que está lá, né, na pornografia, a temperatura dele muda, ele enche de uma energia, e ali o inimigo sempre fala: olha mais, veja mais, coloque nisso, veja naquilo. Por quê? Porque ele está se alimentando. Quando você fica irado, quando você fica nervoso, sabe, um momento, desejo que você deseja até matar alguém, esse momento o diabo é onde ele mais se alimenta. Sabe, quando você entende isso, né, você corta isso, você deixa de alimentar o inimigo. Esses dias eu cheguei numa casa, irmãos, e estava um ambiente de morte horrível. Sabe, você tem que pedir ao Senhor esse discernimento. Sabe, eu cheguei e estava um ambiente, sabe, complicado na casa, porque era onde o diabo estava se alimentando. Sabe, e quando nós fazemos isso, nós damos força para ele crescer a cada dia mais. Como eu falei, ele começou como uma serpente e está como um dragão. Por que isso? Porque é muita comida, é muita coisa. Sabe, irmãos, e nós precisamos tirar isso do diabo. Né? Jesus, ali no Getsêmani, falou algo interessante. Vamos embora, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem parte em mim. O que Jesus diz? Eu não tenho comida para ele. Quando você não alimenta o diabo, ele vai embora. Ele vai embora. Sabe, o diabo nunca comeu nada de Jesus, não tinha nada para ele. E nós temos que aprender a isso, a não alimentar o inimigo. Sabe, quando nós ficamos num ambiente, né, de bagunça, né, um ambiente de gritaria, sabe, irmãos, não tem nada pior do que isso. Se na sua casa existe gritaria, existe bagunça, ou o ambiente está pesado, coloque um louvor. Sabe, coloque um louvor, coloque um cântico. Todos os dias, quando eu acordo, eu coloco no meu celular. Coloco ali um cântico e vou ouvindo. Vou para o banheiro, vou tomar meu banho, né? Depois eu sento ali com a minha esposa, nós vamos ter o nosso tempo de devocional. O que eu estou fazendo? Eu estou alimentando o espírito, não estou alimentando a carne. Mas o que é o problema nosso? Primeira coisa, você pega o celular. Aí você vai no WhatsApp.
Aí tem às vezes alguém falando mal de alguém, ou fofocando com você, ou você vai no Instagram, ou você vai ver a notícia, né? Você vai ver as coisas, o problema. E isso vai alimentar o inimigo. Sabe, irmãos, tem um ambiente de descanso, serenidade. Tiago estava lá hoje na casa da minha mãe, lá almoçou conosco lá hoje. Ele viu que lá é tranquilo. Menino! Falei, Tiago, calma que vai melhorar um dia. Fulano! Falei, calma, Maria, calma. Já estava abafado, porque 11h30 o almoço está na mesa. E era 12h40, não estava pronto ainda. Ah, meu filho ali, cadê os garfos? Cadê não sei o quê? Falei, calma, gente. Cadê fulano? Todo mundo comendo e a procurando. Falei, senta e vai comer também. Porque todas as vezes que você está num ambiente de tumulto e confusão, você não consegue ver e desfrutar do prazer de Deus. Por isso, coloque sempre isso em prioridade. Sempre coloca isso. E aí, no versículo 16, Gênesis 3,16, o Senhor diz: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, e em meio das dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atormenta a voz de tua mulher, atendeste, a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas. A mesma coisa de estresse. A fadiga é a consequência da queda. A terra ficou amaldiçoada, por quê? Porque o homem fez algo que não podia fazer. E aí o texto continua dizendo: e ela produzirá também cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo. Sabe, irmãos, naquele tempo, não sei se você já percebeu isso, ali o homem não comia carne. Não comia. Jesus veio depois, rasgou o véu e tudo se fez novo. Então hoje nós podemos comer uma picanha, né, algo bom. Você não gosta não, mas eu gosto. Eu falo glória a Deus por isso. Não tenho receio por isso. Mas você vai ver, né, Paulo diz que nos últimos momentos, nos últimos tempos, vão aparecer pessoas dizendo que é pecado você comer tal tipo de coisa. Tem muita gente dizendo, né, tem uma famosa aí mesmo que está na internet, que fala que não pode comer. Não, tudo que Deus santificou, tudo que está no mercado, você pode comer em paz. Desfruta daquilo que Deus colocou diante de você. Mas no começo era só a erva. E é interessante, versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Era erva, agora já mudou o pão. Você já fez algum pão na sua vida? Você já viu como é que tem que sovar? Minha mulher foi fazer um dia lá em casa. Eu falei, não vai fazer isso nunca mais. Descolou uma bancada, porque tem que bater. Eu falei, tem que é isso? Eu falei, não, é mais fácil na padaria comprar. Eu falei, não, o gasto que eu tive para colar a bancada. Ela falou, então eu vou bater na mesa. Na hora que ela bateu na mesa, descolou, né? Eu falei, não, parou. Deixa essa massa estragar. O que Deus falou? Você vai comerás o teu pão. Você vai ter agora que amassar. Você vai ter que ter força. Você vai ter que fazer força para poder comer. E aí diz, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó e ao pó se tornará. O que aconteceu nisso aqui? O homem foi expulso do Éden. O homem foi expulso do lugar de delícia. O homem foi expulso do lugar de descanso. Aqui é uma equação. Sabe, e nessa equação, o final dela, a última coisa, o fruto, é o estresse. A ansiedade, a angústia. Sabe, às vezes você quer tirar esse fruto da sua vida. Mas como que você vai tirar? Quando você for lá atrás e remover todas as coisas. Pedro, projeta para nós, por favor. Há uma imagem que diz, né, sobre isso. Primeira coisa que Adão sentiu foi o quê? Condenação. Quando ele ouviu a voz do Senhor, o que ele fez? Escondeu. Depois o que ele sentiu? A culpa. Adão, você comeu? Não, foi minha mulher. Todo aquele que está culpado, ele bota a culpa no outro. Depois veio o quê? O medo. Medo de quê? Morrer.
Por quê? Porque se você comer, você vai morrer. E aí vem o estresse. Você sabe o que é o estresse? É porque ele não morreu. Agora ele passou a viver estressado. E agora ele tem que trabalhar. E sabe o que é o estresse aqui? É que Deus, o diabo falou com ele. Falou, olha, você comeu e não morreu. Não. Nossa, no dia que Deus encontrar com você, então ele vai te matar. A primeira coisa que teve aqui de medo foi isso. E é o que produziu? Uma condenação, produziu culpa, produziu medo que chegou no fruto. Mas nós queremos tratar o fruto, sem tratar o quê? A base. Sem tirar a condenação. Então, Adão passou a viver uma vida de sofrimento, uma vida de condenação, que foi produzindo várias coisas. E é interessante que o Senhor perguntou a ele, quem te falou que você estava nu? Quem te condenou? Entenda isso, aquele que está te condenado, aquele que está condenado, ele também vai querer te condenar. Quando ele não te condenar, ele vai falar que os outros que estão errados. Sempre, nunca é ele, nunca. A serpente foi ali e fez isso. Sabe, irmãos, o homem tinha tudo o que ele precisava. Só que por causa dessa situação, ele perdeu o favor. Talvez, você acha que Adão vivia igual um índio, tendo ali, nu, caçar, pescar, não sei o que lá. Aí você fala, não, pastor, ele estava nu. Ele estava nu, que ele teve ali que se esconder. Não, ele estava revestido de uma glória de Deus. Sabe, havia uma glória de Deus sobre ele, um brilho. Salmo 8 diz que ele era coroado de glória. O nu ali, agora ele perdeu, sabe o quê? A presença de Deus, o favor de Deus. Todas as vezes que você perde a presença de Deus, o favor de Deus, parece que você está pelado. Sabe o que é isso? Você não consegue chegar diante de Deus mais. Você não consegue entrar na presença de Deus mais. Então, a nudez é a ausência de glória. Só que Hebreus diz que Deus está nos reconduzindo à glória. Sabe, pouco a pouco, de fé em fé, culto após culto, jejum após jejum, tempo após tempo, Deus está nos restaurando isso. Sabe, restaurando aquilo que Adão tirou de nós. E isso produziu nele o estresse e vem produzindo sobre nós. Então Adão foi expulso do Éden. E Deus falou para ele, falou, meu filho, agora você vai ter que produzir. Só que a terra agora tem espinhos, pragas, ervas daninhas. E isso causa coisa complicada. Adão perdeu o acesso. A gravidade do pecado é que você tira o acesso. Você perde o favor de chegar em certas circunstâncias. Você perde o favor. Coisas que você tinha acesso, casas que você tinha acesso, você perde o favor. Sabe, irmãos, por isso que 2 querubins foram colocados com espada desembainhada diante da árvore da vida que é Cristo. Sabe, irmãos, por quê? Porque muitas vezes perde o acesso. Um dos nossos pastores em Cuiabá, ele é fazendeiro. E uma fazenda dele gigantesca, ele controla tudo, é tudo monitorado, tudo filmado. Ele sabe a região da fazenda que está chovendo, na outra que não. Por que ele fica isso? Porque agora nós começamos o tempo da chuva. E essa primeira chuva é o tempo do plantio. Então ele tem que ver aonde que está chovendo, qual região para ele plantar. Mas ele falou com o pastor Luiz, nesse jejum agora, a oração dele é que ele entre no descanso nessa área. Por quê? Ele dorme pensando que está chovendo, ele dorme que está pensando na produção, ele dorme pensando no tanto que ele vai colher, ele fica naquela angústia. E o que aconteceu com Adão? Foi a mesma coisa. Adão antes, a preocupação dele era zero. Era chegar, pegar e comer. Agora ele tem que produzir. Uns dias eu estava, na casa da minha mãe, estava vendo algo no Discovery, e tem um programa, Largados e Pelados. E é interessante, o homem é colocado com toda habilidade num local. Geralmente eles escolhem a África, Pedro? África do Sul ainda, que eu vi no dia. Mas é interessante, o homem nu, pelado, sem nada. É claro que não aparece nada, mas coloca ele lá.
Mas ele tem que caminhar em terra seca, cheio de espinho, cheio de árvores, né, que é abrolhos, e ele tem que procurar algo para alimentar. E é interessante, né, nesse programa eu vi que a pessoa entra confiante. Não, eu dou aula, eu sou bom, eu sei caçar, eu sei pescar, eu sei fazer armadilha. É 21 dias. No terceiro dia está lá chorando de fome. Porque todo o conhecimento dele não valeu nada ali. É a mesma coisa que aconteceu com Adão. Sabe, ele ficou, e agora? Antes, os animais obedeciam a ele. Agora, os animais, ele tem que medo dos animais, virou o contrário. Por que os animais obedeciam? Por causa da glória. Eu não sei se você já fez isso, mas você já arou terra na sua vida? Você sabe o que é arar a terra? É virar ela ali para você plantar. Irmão, não tem nada pior do que aquilo não, irmão. Nossa, coisa terrível. Hoje tem trator, mas antigamente como é que era? Era o boi que ia puxando, né, e você ali ia revirando a terra. Só que agora, Adão tinha que domar o animal para poder arar a terra. Vê se isso não gera estresse. Sabe, irmãos, e isso foi trazendo algo complicado. Talvez você ache que isso também pode ser o seu estresse, o seu trabalho. Não, tudo é eu, é meta. Eu tenho que produzir, é isso. Né? O Tiago que estava compartilhando, né, que trabalhou no banco. Irmãos, é o estresse. Todo mês é uma meta. Uma meta, esse mês você tem que vender 20 mil. Você bateu no outro mês, é 25. E não quero saber quem está lá, não. É sempre produzindo, produzindo, produzindo. Ele aqui é fruto disso, testemunha. Adoeceu por causa disso. Sabe, irmãos, e é algo ruim. Mas o problema, o que é isso? É a meta. Um dia você não bateu, no outro mês você não bateu, você já começa a ficar preocupado. Por quê? Porque você não bateu a meta? Né, não. Você fica com medo de quê? Ser mandado embora. Se eu for mandado embora, como é que vai ser agora? E o plano de saúde? E a compra lá de casa? E a conta de energia? Então, o que acontece? A condenação gerou a culpa. Agora você tem o quê? O medo. O medo vai produzir. Sabe, irmãos, e nós ficamos nesse medo. Sabe, na realidade, não é o que vai ser, você fica com medo de morrer. Sabe, você fica ali numa situação, né, numa sensação, algo ruim, isso vai para a sua corrente sanguínea e fica naquela coisa, agora vai ser complicado, agora vai ser ruim. Ah, se eu tivesse um emprego agora fixo, um emprego melhor. Aí você fala, ah, se eu fosse funcionário público, aí minha vida estava feita. Tá não, filho. Vai ter estresse do mesmo jeito. Sabe, a nossa segurança, irmão, ela tem que ser na plenitude da palavra de Deus. Sabe, Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Em 2013, eu fui para o Espírito Santo, né, com minha esposa. Nós fomos para lá implantar a igreja lá no Espírito Santo. E ela era funcionária pública, efetivada. Já tinha 3 anos. O que é isso? Não pode ser mandado embora. E aí estava tranquilo. Só que ela casou comigo. E quando nós fomos casar, eu perguntei, tem a disposição? Tenho. Falei, então tá bom. Nós fomos para lá. E eu falei com ela, falei, olha, pede conta. Você imagina, estudou, fez concurso, passou, sofreu 3 anos, agora que tem a segurança, eu falo, pede conta. Só que ela não pediu conta. Ela pediu licença do trabalho. E a licença tinha um tempo de férias que ela tinha, mas a licença dava uns 5 meses. E nós chegamos no Espírito Santo, ela fez uma prova. E quando ela fez a prova, irmãos, até eu fiquei assim, não acredito nisso não, você errou essas questões. Sabe, peguei ali as respostas que ela deu, eu fiquei indignado. E ali não saiu o resultado do concurso. E aí um dia ela recebe um telefonema. A prefeitura de Patinho pediu para ela vir cá para ser exonerada. Senão ia acontecer um processo. Aí ela teve que falar comigo, porque eu ia ter que trazer ela. E ali deu um problema dentro de casa. Porque eu fiquei irado, porque eu já achei que ela já tinha pedido. Sabe, às vezes quando a gente tenta uma segurança natural, nós vamos produzir confusões na nossa vida. Irmãos, no dia que nós chegamos aqui, né, em Patinga, na verdade, voltamos,
ela pediu ali a exoneração, foi concretizado. Uma semana depois saiu o resultado da prova no Espírito Santo. O que aconteceu? Ela passou. Ninguém sabe, nem ela sabe. Falei, é Deus, filho, que mudou. Pichou no estado. 3 anos. Tudo perfeito. Falei, pede exoneração, nós vamos voltar para Ipatinga. Irmão, que a mulher quase morreu. Quase acabou meu casamento. Eu falei, você tem que ouvir. Sabe, irmãos, é uma vida de desfrute e descanso no Senhor. Sabe, todas as vezes que nós fomos para lá, nós levamos só a roupa. Mais nada. Quando nós voltamos, foi a mesma coisa. Na verdade, quando nós foi de carro. Para voltar, o carro ficou lá. Mas deixa eu te falar algo. Quando você confia no Senhor, você não preocupa. Você descansa no Senhor. Mas a nossa preocupação, não, eu estou no emprego bom. Né? O Tiago está compartilhando, 19 anos, né? Pai dele, motorista, 19 anos, a empresa mandou ele embora. E aí? Pai dele já numa idade, né? Não está mais novinho, né? Você vê o filho dele está aqui. Você acha como está tranquilo? Um dia eu mandei uma mensagem para ele, pedindo algo para ele. Pastor, não estou conseguindo responder nada. Já não conheço esse tempo de computador, de celular, de nada, e não sei o que lá. E hoje é meu último dia de trabalho. Eu falei, irmão, fica em paz. O Senhor quer te abençoar. Mas como você vê isso? Você não consegue ver. É igual Adão. Adão só viu que ele estava o quê? Nu. Só percebeu que ele estava pelado. Porque ele estava nu, ele sentiu medo. Sabe, quando você começa a olhar demais o problema, você vai perceber as coisas ruins na sua vida. Sabe, você vai perceber, e Deus perguntou para ele, quem te fez isso? Quem te fez essa situação? Sabe, irmãos, nós precisamos ficar, sabe, sempre atento a isso. A primeira coisa que teve depois da queda foi a condenação. Sabe, todas as vezes que você erra, que você peca, a primeira coisa é a condenação. Depois vai vir a culpa, por que eu fiz isso? Meu Deus, eu não precisava ter feito isso. Depois vai vir o medo. Por quê? Porque você sabe que tudo vai produzir fruto. Você fala, meu Deus, o que vai ser de resultado disso? O que vai ser de resultado? Aí você começa a ficar preocupado. Você começa a ficar preocupado. Então, quando ele percebeu, ele sentiu a vergonha que trouxe essa questão da condenação. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar a isso. Sabe, o inimigo sempre vai querer trazer a condenação e o medo para produzir o estresse na sua vida. O medo está na origem, né, de toda ansiedade, de toda angústia. Sabe, nós precisamos nos atentar a isso. Muitas das vezes, nós perdemos o favor e o desfrute porque nós temos o medo. Né, um dos nossos irmãos, esses dias, estava numa live com o pastor Aloysio, e ele fala, todas as vezes que ele entra no avião, ele pega um óleozinho ungido, sem ninguém perceber, molha e passa na porta do avião. Não vai cair. Não vai cair. Quem entra lá dentro, o medo não é de alguém roubar a sua bolsa, não é um medo de alguém bater em você lá dentro. O medo é o quê? É o avião cair. Você não consegue desfrutar da viagem. Você fica preocupado, será que vai, será que não vai? Não sei se você já foi de avião de Ipatinga para Belo Horizonte. Irmão, quando está chegando aqui de volta, Jesus Cristo. Aqui tem treme tudo. E os aviões daqui é avião novo, né? Você já voou muito. Você já andou em carro velho em estrada de chão? É nesse estilo. Bate tudo para Jesus Cristo. E teve um dia, estava eu e o pastor Ricardo. Nós pegamos uma turbulência. O pastor Ricardo tremia, olhava para ele, mas assim, vai, varão. O que está acontecendo? O medo é o medo do avião cair? Não, é o medo de morrer. Aí você fala, mas espera aí, é crente. Aí que está o problema. Depois da morte, você vai encontrar com quem? Eita glória, hein? Qual que era o medo de Adão? Por que eu tinha medo de encontrar com Deus? Estava em pecado. Mas Adão não tem o que eu e você tem. Adão não tem aquilo que nós temos hoje. O que é? Cristo Jesus que morreu na cruz ao nosso favor. É o nosso salva-vida, irmão. Você pode chegar diante de Deus, que Deus vai olhar
que foi, Tiago? Não, nada não. Pode entrar, filho, não tem nada na sua vida não, pode entrar. É assim que Deus vai fazer. Mas o medo de todo crente é o quê? Não é a morte, é depois de encontrar com Deus. Será que eu vou ser aprovado? Será que Deus... Eu não sei quando é você, mas minha mãe, ela é bênção. Mas minha mãe, ela era o seguinte, eu aprontava um pouquinho, irmão, na escola. E ela ia na reunião. Chegava na reunião, a professora falava, né, bem de mim. Aí ela chegava, em casa a gente conversa. Irmão, eu não queria chegar em casa de jeito nenhum. Eu ficava pra rua fora, rodava o bairro todo, eu entrava junto com meu pai. Eu escondia atrás do meu pai. Só que no outro dia meu pai fazia o quê? Ela falava, seu pai vai trabalhar amanhã. Eu tenho que fazer a comida para você, nós vamos conversar. Lá em casa, irmãos, tinha um chicote, sela que eu mexia com o cavalo. Aí eu apanhava, você acha de quê? Você acha que eu ficava doido para amanhecer o dia? Ficava não, filho, vai me pegar, vai me arrebentar. E abatia mesmo. Mas deixa eu te falar, o problema nosso é achar que Deus é igual ao nosso pai e nossa mãe. Deus não é assim não, filho. Deus nos ama. Deus quer nos fazer desfrutar de todas as coisas. Sabe? Todo medo é o medo da morte. O medo de algo que vai acontecer. Mas quando você tem 1 João 4,17 sobre a sua vida, você não fica com medo. O que diz 1 João 4,17? Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Mas sabe o que é o problema aqui? Você é baseado no seu amor. Você é baseado no seu amor. Quando você baseia no seu amor, você não desfruta do aperfeiçoamento. Você não desfruta das coisas de Deus. Sabe, o amor de Deus, não existe medo. Sabe, em outras palavras, quando você sabe que você é amado, o medo, ele desaparece. Sabe, e é interessante. Eu amo a minha esposa, mas tem dia, irmão, dá vontade de matar. A mesma coisa é minha esposa. Se não fosse Jesus, ela já tinha me mandado para a glória há muito tempo. Porque tem dia que ela fica com raiva. Mas a vida é assim. O nosso amor não é perfeito. Não é. Tem dia, irmão, que dá nojo. Você ama, abraça, beija, é benzinho. Mas tem dia, você tem que tirar a vassoura, sapato, tudo de pé. Celular, senão tudo voa. Tem dia que você está com a esposa, abraçado, beijado, eu te amo. Aí no outro dia ela acorda, parecendo um leão. O que aconteceu essa noite? Não fiz nada, dormi a noite inteira. E ela fala, tem dia que é complicado. Você dorme com a princesa e acorda com um porco espinho. Você tem que sair vazado. Tem dia lá em casa que eu levanto cedo, tomo banho e vou para a rua. Porque não tem condição não, irmão. Mas esse amor não é perfeito. Mas e o amor de Deus? No dia que você acorda, estressado, ele deixa de existir? No dia que você errou, deixa de existir? A torneira na sua casa ficou pingando, deixa de existir? A luz queimada? Não, ele é perfeito. Não é o que você faz, não, é ele. É isso que nós precisamos nos atentar. Sabe, irmãos, e aí continua dizendo, versículo 18. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que interessante. Na hora que tem medo, ele está dizendo, Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Você pega lá o boleto que chegou, cartão de crédito. Aí você olha para o boleto e olha para o salário. Você fala assim, vai faltar, Deus não me ama. Esse mês eu não comportei direitinho. Sabe, eu não vou desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, irmão, e aí você continua a levantar situações. E aí o versículo 19 diz, nós amamos porque Ele nos amou. O nosso amor não é baseado naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós.
Eu gosto de pegar a vida de Pedro e de João. Pedro, o nome dele quer dizer pedra, né? Nesse contexto que aponta para as tábuas da lei. João é Yohanan, significa o Senhor é gracioso. João simboliza a graça. E é interessante que Pedro disse para o Senhor: Senhor, eu te amo. Estou pronto para ir com o Senhor porque der e vier. Agora, como é que João falava? Eu sou o discípulo amado. Pedro falava que ama, mas João dizia que era amado. Quando Jesus foi para a cruz, o que aconteceu? Onde João estava? Aos pés da cruz. E Pedro? Estava escondido com medo, porque ele confia no amor dele. Quando você anda na lei, você confia no seu amor. Quando você anda na graça, você confia que é amado. Não quer dizer que minha esposa levantou mal, que ela não me ama. Não, eu sei que ela me ama do mesmo jeito. No momento não está expressando, mas eu tenho que saber que eu sou amado. E esse detalhe diante de Deus, quando você entende que você é amado, você sabe que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Sabe, irmãos, aquele que se gloria na própria obra, esse vive sempre com medo, inseguro. Mas aquele que se sente seguro, que já deitou no peito do Senhor, ouviu as batidas do coração de Deus, por meio de Jesus, esse consegue descansar, esse consegue confiar. Sabe, irmão, nós precisamos nos atentar a isso. Sabe, Deus quer nos fazer descansar, Deus quer nos fazer desfrutar, mas primeiro Ele tem que remover todo o espírito de condenação, todo o espírito de culpa, todo o espírito de condenação. Nós precisamos aprender a desfrutar disso. Sabe, Deus, Ele quer manifestar a vida dEle sobre nós, mas nós temos que vencer todo o espírito de medo, de acusação, de condenação. Sabe, nós temos que tirar essas coisas da nossa vida para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, o inimigo sempre vai lançar a palavra. Como eu te falei, aquele que é condenado, ele vai querer condenar. Semana eu estava preparando a palavra, eu estava, no momento lá, o Espírito Santo começou a falar algo comigo. Eu fechei a tela, peguei meu celular e coloquei um louvor. O nome desse louvor é Cumprirás. Central 3, depois você ouve ele, se você não ouviu ainda. E ali eu estava ouvindo, ele praticamente ele declara a palavra de Deus. E eu ouvindo, entrei, estava no espírito, estava chorando. E aí bateram na porta. E como o som estava alto, eu não ouvi. E aí o irmão abriu. Na hora que ele abriu, ele falou: meu Deus, depois eu entro. Eu falei: entra agora. Não, eu falei: entra agora. Ele falou: não, que eu tinha que falar um negócio, mas não posso nem falar agora. Eu falei: por isso que eu estou falando, entra agora. Sabe, irmãos, e aí a gente conversou ali e tal. Eu falei: o que é que você ia falar? Ele falou: não, nada não. Eu queria te mostrar um áudio. Eu falei: mostra o áudio. Ele falou: não, não preciso ouvir mais não, não quero ouvir ele mais não. Eu falei: não, mostra o áudio. E aí era uma outra pessoa condenando ele. Eu falei: o áudio é verdade? Não é não. Eu falei: então, para que você veio me mostrar? Ele falou: na hora que eu entrei aqui, por isso que eu não queria mostrar. Eu falei: pois é, fica em paz. Falei: todo mundo que é condenado vai querer condenar alguém. Todo mundo que erra vai querer mostrar o erro do outro. Mas deixa eu te falar algo. Isaías 61, versículo 7. Olha o que o Senhor quer fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis a vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Mas aonde que é? Na vossa terra. Sabe o que é o problema nosso? Quando nós temos um problema, eu quero mudar de trabalho, quero mudar de igreja, eu quero mudar de casa, eu quero separar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Quando você sai, você não tem porção dobrada. Você não desfruta do favor de Deus. Essa promessa é só para quem entrou na terra prometida. E qual que é a terra prometida hoje para nós? Hebreus 4. Nos esforcemos para entrar no descanso. Você só desfruta quando você descansa no Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar
mesmo que você seja envergonhado, o Senhor vai te dar porção dobrada. O Senhor vai colocar coisas grandiosas, né, sobre a sua vida. Sabe, você vai poder orar, você vai poder expulsar demônio, você vai fazer o que for, porque Deus vai te honrar. O Senhor tem uma palavra sobre a sua vida e isso vai acontecer. Nesses 21 dias, o Senhor veio tirar de nós toda condenação, toda culpa, todo medo, todo o estresse, para nós entrarmos no descanso do Senhor e desfrutarmos da bondade e da graça dEle. Sabe, algo que o Senhor quer fazer. Ontem eu recebi um casal na minha casa e eles não são crentes. Um amigo meu de tempo e eu tenho ministrado na vida dele. E eu sei que ele foi abandonado pelo pai, pela mãe, família toda bagunçada. E eu chamei ele para ir lá em casa. E, né, um dia ele comentou algo que ele queria comer. E, irmãos, eu tinha no meu congelador o que ele falou que ele queria comer. Já tinha uns 60 dias na minha casa que estava lá e eu não tinha comido. E aí quando ele chegou lá para fazer, né, para mim fazer para ele, mas a noiva dele. E é interessante, a minha esposa preparou a mesa, colocou uns copos, colocou um, né, aquele negócio lá, suplá, né, aqui debaixo, sei lá o nome daquele trem. Colocou tudo bonitinho. Na hora que ele abriu a porta, que ele chegou, ele ficou sem voz. E aí, na hora que veio, ele falou assim: em 30 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu olhei para minha esposa e falei: uai, mas não tem nada, só tem um suplá e os copos vazios. Mas você sabe o que ele estava dizendo? Eu nunca fui cuidado e amado toda a minha vida igual estou sendo hoje. Eu não precisei falar de Deus para ele em nenhum momento. Sabe, irmãos, na hora que, né, produziu algo, e foi algo que eu ganhei, quem me deu foi o Max. Ele me deu um presente, eu não comi ele não. Eu custei, irmão, falei: Jesus, eu queria comer, não consegui. Aí para que Deus fez? O Max foi um canal de Deus na minha vida, para Deus manifestar na vida de quem? De uma outra pessoa. Talvez o Max nem ia saber disso, mas por causa dele, Deus favoreceu esse rapaz e manifestou o amor dele. Olha como que Deus faz o amor dele manifestar em pequenos detalhes. Para ele foi algo grandioso. Para ele foi algo extraordinário. E aí a esposa, né, a noiva dele foi pesquisar o valor. Falei: gente, para com isso. Falei: para. Você tem toda a riqueza que você precisa. Não precisa ficar pesquisando o preço, não. Vamos desfrutar. Aí eu falei com ele: no dia que você ficar sabendo do preço, você não vai comer. Por isso, senta hoje e come. Sabe o que é o nosso problema? É ficar querendo saber o valor que é. Jesus disse em João 19:30, está consumado, já está pago. Entra, desfruta, entra na alegria, no descanso do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O fundamento para você receber qualquer bênção é crer que o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Não é o que você praticou ontem, não. É o que você praticou há anos, praticou ontem, o que você vai praticar amanhã. Só que tem gente que não acredita nisso, não. Outro dia uma pessoa falou: como que Deus já perdoou algo que eu vou praticar amanhã? Eu perguntei a ela: você tem quantos anos de vida? Tem 35 anos. Eu falei: então tá bom. Quando você aceitou Jesus na sua vida? Tanto. Eu falei: tem quantos anos que Jesus morreu? Mais de 2000 anos. Eu falei: pois então, Jesus já sabia há mais de 2000 anos o pecado que você ia cometer. Como é que então que você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador, se você não crê que amanhã o seu pecado está perdoado? Aí ele ficou sem entender. Eu falei: pois é, filho. Tudo já foi perdoado. Tudo já foi pago na cruz. Até 2030, se Jesus não voltar, o seu pecado já foi perdoado. Deixa eu te falar algo. Ah, pastor, você está dizendo isso aí, as pessoas vão querer fazer. Isso vai levar a pecar. Não. O temor, ele vai gerar em você um coração grato a Deus e vai entender o perdão de Deus na sua vida e não vai deixar você viver uma vida de pecado. Uma vida de descanso vai acontecer. Sabe qual que é o problema hoje? O problema hoje é que você vem para o culto e não traz o cordeiro.
Sabe, antes de Jesus, todo mundo, quando ia na presença de Deus, levava um cordeiro. Só que o cordeiro tinha que ser examinado, se não tinha defeito, se não tinha nada, ele ia ser morto, o sangue ia ser ali colocado ali diante do altar, ia ser aspergido, e bom de lá. Hoje, você não traz o cordeiro com você. E olha que o seu cordeiro já foi colocado na cruz. Ele é perfeito, ele não tem erro, e ele se fez maldito no seu lugar. Sabe o que é o problema nosso? Nós chegamos no culto, nós não apresentamos Cristo. Nós apresentamos as nossas falhas. E todas as vezes que você apresenta a sua falha, você não desfruta daquilo que Deus tem para você. Isso vai gerar condenação, vai gerar a culpa, o medo e o estresse. Sabe, irmãos, o grande problema nosso é não apresentar aquilo que é perfeito. Sabe, nós precisamos apresentar aquilo que é perfeito diante de Deus. Sabe, a condenação, ela vai gerar em você uma sensação de desqualificação, sabe, de culpa, de vergonha. Sabe, às vezes tem ambientes que você chega diante dele, você fica ali mal. Né? Esse amigo meu, ele chegou lá e ele falou isso: para que serve esse copo? Para que serve isso? Ele falou assim: eu sou da roça, eu não sei esses trem. Eu falei: pois é, Deus está mudando a sua estirpe. Deixa eu te falar, Deus está mudando a sua estirpe para você sentar na mesa do rei e desfrutar do banquete celestial que ele tem preparado e reservado para você. Sabe, o Pai alegra em te abençoar. O Pai alegra em te favorecer. O Pai alegra em colocar algo na sua vida. Sabe o que eu fiz com essa pessoa? Eu fui além. Né, alguns irmãos sabem, eu gosto muito de mexer com pássaro. E ele também. Só que pegou um dia, fui na loja dele, ele tem uma ruralista, pendurei a gaiola, o passarinho encantou demais, ele falou: nossa, eu gostei demais. Eu falei: pode ficar com ele para você? Ele falou assim: não, você está brincando. Eu falei: não, pode ficar. Sabe o que é o problema? Ele sabe quanto que eu paguei nele. Ele falou: não, você não está brincando não. Eu falei: não, me dá seu CPF, eu vou transferir para você agora. Ele falou: não estou acreditando não. Eu falei: fica em paz, é seu. Sabe o que está acontecendo com ele? Ele tem um grande problema com Deus, por causa que ele nunca sentiu o amor do pai dele. Ele tem problema com o crente. Mas sabe quem que ele aceita falar com ele na vida dele? Só o pastor aqui. Mas aquilo para mim custou um valor. Mas é um valor irrisório diante daquilo que Deus vai fazer na vida desse rapaz. Algo que Deus vai fazer na vida dele. E aí, sabe o que está acontecendo agora? A namorada, esposa, noiva dele, nem sei como é que eles são lá. Ela trabalha numa empresa, ela é supervisora. Ela é supervisora de uma irmã da Videira Ipatinga. E essa irmã passou no encontro tem uns 4 meses. 2 meses. E essa irmã está com o coração pegando fogo. Descobriu que a menina é amiga minha e da Miriam. A menina fica evangelizando de lá e nós de cá. Só que existe uma diferença. A menina fica assim: tem que levar no encontro, tem que falar, tem que fazer. Foi, fica em paz. Não, ela já falou aqui que o único que ele ouve é vocês. Então fala. Sabe o que está querendo fazer? Pedro. Falei: fica em paz. Ele já experimentou do amor. Agora ele vai experimentar do perdão de Deus também. Sabe, irmãos, é necessário vencer e arrancar nessas raízes, né, que tem trago em nós, nessas situações, sabe, coisas que têm produzido algo na sua vida. Talvez você venha aqui no culto, ouve uma palavra, ou você ouve, né, o pastor Aloísio, ou você ouve o pastor Ricardo, ou você ouve uma palavra, você se sente bem. Mas daí a pouco vem o cansaço, vem a fadiga, daí a pouco vem situações ruins, e aí você começa depois de novo a ficar, né, com a sua vida ali preocupada. Sabe por quê? Porque você não colocou tudo diante do Senhor. Esse ambiente que é diante de Deus, na presença de Deus, não é um ambiente para você se sentir desqualificado. Sabe, irmãos, um filho não pode chegar diante do pai com medo. Não pode. Um filho que chega diante do pai com medo, tremendo, sabe, esse filho não vai experimentar daquilo que o pai tem. Sabe,
Tem gente que tem medo de momentos igual hoje aconteceu, onde o Senhor libera palavras proféticas, que você fica com medo. Será que Deus vai me expor? Será que Deus vai me condenar? Temos uma criança que vai na célula em Patinga. Essa criança estava com um tumor. Criança, menina de 4, 5 anos. Os pais dessa criança receberam um áudio de uma mulher que conhece a família. E a mulher falou que a criança estava com aquele tumor porque aquilo ali era juízo de Deus. Porque os pais estavam em pecado. Sabe, irmãos, infelizmente tem muitos profetas do diabo hoje no nosso meio. Porque alguém que se diz ministro de Deus, abrir a boca para mandar um áudio para uma mãe, para falar que a filha dela de 6 anos vai morrer, porque ela está em pecado. Sabe, não tem nada pior do que isso. Não tem nada pior do que isso. E nesses 21 dias, nós oramos. A célula orou, a igreja orou. E nessa quinta-feira, a glória de Deus manifestou. Essa criança está curada. Porque aonde a vida, a graça reina, a condenação não tem poder. E não há nada melhor do que você ver essa criança engrandecendo e louvando ao Senhor. Eu não sei o que há em você, talvez você tenha anos que está sofrendo. Talvez você venha ao culto e não ouve, não entende, fica desanimado. Talvez você vai à célula, ouve, mas não frutifica, porque tem algo dentro de você que está condenando. Pessoas têm falado que você não vai a lugar nenhum. O inimigo tem falado que você está nu. O inimigo tem falado que você é pecador. O inimigo tem falado que você agora vai sofrer. O inimigo tem falado que não tem jeito mais para você. Mas hoje o Espírito veio arrancar essa raiz e veio dizer que você é filho amado. E em ti a minha alma se compraz, em ti eu tenho perfeito louvor, em ti eu alegro, porque eu te amo, eu te separei, eu te fiz propriedade exclusiva, eu te fiz sacerdócio real, eu te fiz boca santa, eu te escolhi, eu vou fazer por meio de você, eu colocarei palavras de vida, eu te exaltarei, eu te levantarei a lugares onde ninguém imaginou e te colocarei. Eu peguei você que não era nada para envergonhar os que são. Eu colocarei sobre você a minha palavra. Eu colocarei sobre você o espírito de vida. Quando tu abrir as bocas, jorrarás o rio, jorrarás a vida, jorrarás a unção, jorrarás a cura. Milagres e prodígios vão acontecer, porque eu te separei. Eu produzi em você a vida. Oh, hoje eu te escolhi. Hoje os frutos vão fluir por meio de você. Talvez você estava se alimentando do corpo e do sangue de Cristo apenas como um ritual debaixo de condenação. Mas hoje, quando você pegar o corpo, o sangue de Cristo, quando você botar ali dentro de você, você tomar o corpo, tomar o cálice, a vida vai fluir, porque um adubo de vida vai jorrar dentro de você. O espírito que estava em ti vai entrar em ebulição e a vida de Deus vai florescer. Fique de pé onde você está. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Você que é batizado em igreja evangélica por imersão, você pode ceiar conosco. Mas quando vai ser distribuído, nós vamos cantar um cântico. E você vai declarar sobre a sua vida essa verdade. Há uma promessa, supera
meus erros de fracasso se tornarão em milagres, se tornarão em milagres. Só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirá. Na tormenta és a paz, teu amor não falharás. Prometeste e eu sei que cumprirá. Em cada etapa o plano é imutável. Em cada instante operas tudo pelo bem. Cristo, a rocha que não falha, teu reino é inabalável, teu reino é inabalável. Só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirá. Na tormenta és a paz, teu amor não falharás. Prometeste e eu sei que cumprirá. O Senhor está dizendo algo aqui. Eis aqui o meu servo a quem sustento, meu escolhido em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará, anunciará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desaminará, nem se quebrará até que eu ponha à terra o direito, e as terras ao mar aguardarão a sua doutrina. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da minha aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrigares os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome e minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra à imagem de escultura. Eis que as primeiras petições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Há uma palavra profética nisso aqui. Eu não sei para quem o Senhor tem direcionado a isso, mas o Senhor está dizendo: você não vai precisar gritar, você não vai precisar responder, você não vai precisar dar testemunho de você, você não vai precisar pisar na cana quebrada, você não vai precisar pisar no sofrimento de ninguém, filho. Você não vai precisar fazer coisas ruins. Nem te desanime por causa disso, porque eu te escolhi. Você foi escolhido. Coisas que fizeram com você, pessoas que você confiava, levantaram contra você. Mas o Senhor vai te usar como luz para essa pessoa. O Senhor, Ele te pegou pela mão. O Senhor te resgatou de um malaçal de lama. Mas você não tem vivido essa promessa que Ele tem para você. Você tem andado debaixo de condenação, preocupado com o que as pessoas têm falado.
Você tem dado mais ouvido ao que o diabo tem falado do que a palavra do Senhor. O Senhor está te dizendo que Ele separou você e sua casa. Ninguém, nem pessoas que se intitulam ministros, não tem mais autoridade do que a palavra dEle. Ele te separou para as coisas grandes. A sua casa ela é separada. Coisas têm acontecido sobre a sua casa, sobre os seus filhos, que tem tirado você a praça. Tem trago estresse sobre você. Esse estresse é simplesmente algo da condenação que você aceitou por não compreender o meu amor. Hoje eu vou te retroduzir a um caminho. Eu vou te retroduzir ao meu propósito. Eu nunca desisti da sua casa. Nunca desisti de você. Você vai começar a experimentar do meu cuidado por meio de pessoas que você não conhece. Eu vou começar a colocar a favor diante de você por meio de pessoas desconhecidas. O que mais tem te condenado é a sua própria casa. Hoje, essa raiz está sendo arrancada. Esse fruto, ele vai cair por terra. Nada dele vai aproveitar. Hoje eu estou te colocando num descanso, filho amado. A sua casa vai experimentar disso. Os teus filhos experimentarão disso. Aqueles que te amaldiçoam serão abençoados por causa de você. Há algo que eu estou te introduzindo. Não viva no seu amor, na sua perfeição. Não viva naquilo que você sabe, mas viva naquilo que eu vou produzir em você. Há uma chave que está sendo virada. Há algo que eu estou transformando porque simplesmente eu te amo e eu amo a sua casa. Neste tempo, a glória vai voltar a resplandecer sobre você. As pessoas vão voltar a enxergar em você um homem de Deus. A sua autoridade, o seu respeito vai voltar. Oh, xericandaramassori balabá. Yerebana, suye, candaramana, suye, candarabá. Ye, candarama, suye, maná, suye. Ye, candarabá, suye. Você é o último da sua casa. Você é o último da sua parentela. Tudo que tem acontecido com você, você acha é porque você não é amado pela sua casa. Assim como eu fiz sobre a vida de Davi. Assim que eu fiz por meio de José. Eu vou fazer sobre você. Você vai ser o provedor para toda a sua família. Há uma provisão que o Espírito Santo vai te capacitar a algo novo. Algo novo que você nunca imaginou fazer. Você tem dons, você tem habilidades, mas você não tinha o meu favor. Hoje eu estou te restituindo no meu favor. Hoje eu estou te restituindo. Hoje eu estou te colocando novamente a um acesso. Somente você vai ter a chave desse acesso. Oh, Nekandassoriye Barai Konye. Rei Chanamara, Manakorie Babá. Nei Kandaramasu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Você que está com pão, com cálice, ergue ele aos céus. Nós vamos consagrar ao Senhor, agradecendo por esses 21 dias. Oh, Espírito de Deus. Pai, nós consagramos ao Senhor este pão, que representa o teu corpo, e este cálice que representa o teu sangue. Glorificamos ao Senhor por esses 21 dias de glória, de vida, de poder, de unção, de descanso. Ó Deus, que foi liberado sobre nós, que reaqueceu a chama no nosso coração. Espírito Santo, hoje nós colocamos as nossas vidas em Ti, porque cremos no descanso que há sobre nós, da provisão do corpo e do sangue de Cristo. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por reaquecer a chama no nosso coração, reavivar o dom que há em nós. Nós cremos na plenitude do Senhor e cremos que nós desfrutaremos da graça e da bondade do Senhor. Espírito de Deus, nós comemos o teu corpo, tomamos o teu cálice, declaramos que há vida sobre ele. E nós não somos mais escravos do medo, mas nós somos filhos de Deus. Nós cremos na tua vida, no teu poder, na tua autoridade, na tua unção sobre nós. Você que está com o corpo, com o sangue de Cristo, antes de você ceiar, peça ao Espírito Santo para aquecer o seu coração. Nós vamos terminar hoje cantando, declarando que nós não somos mais escravos, mas que nós somos filhos de Deus. Eu sei que o tempo já passou, mas na presença de Deus não há tempo e não há modo. Se você quiser ir, você tem a liberdade, mas se você quiser ficar, creio que o Senhor ainda vai fazer algo sobre nós. Coma do corpo, beba do sangue de Cristo, declarando isso. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor.